E para analisar os temas do dia, como sempre, são meus convidados Maria João Carioca e Bernardo Trindade. Muito obrigado, em primeiro lugar, a ambos por estarem mais uma vez nesta edição das 12. Maria João, começando pelas declarações nos Açores do Primeiro-Ministro, não lhe parece cedo começar a falar já num período pós-Troika com tantas contas ainda para resolver? Eu acho que o Primeiro-Ministro tem, enfim, nós já vimos este tipo de efeitos em várias ocasiões. O Primeiro-Ministro tem uma noção muito clara de que precisa de projetar alguma espécie de esperança e alguma espécie de mensagem positiva face às circunstâncias muito complicadas e à leitura geral que a população tem, da situação em Portugal tem e do espírito negativo que por aí vem. Portanto, eu leio sempre estas afirmações do Primeiro-Ministro exatamente como um exercício dessa intuição que ele tem. Infelizmente, neste momento, já há um track record menos que feliz de anunciar com alguma antecedência um ritmo de recuperação e uma recuperação que nós ainda temos alguma dificuldade em ver como garantido e como seguro neste momento. Há algumas indicações que podem ser lidas como positivas, mas eu acho que nós neste momento não temos sequer um discurso político na sociedade que acomode este tipo de afirmações da parte dele de forma suficientemente clara para que elas produzam efeito. Portanto, eu compreendo onde é que elas vêm, compreendo o propósito que elas querem servir, consigo entender que haja alguns sinais que sejam encarados como relativamente positivos, nomeadamente algumas das reações que os mercados têm estado a ter. Há alguma relativa estabilidade que a Europa e a zona euro em particular têm conseguido, apesar de tudo, ir criando e, portanto, haver aqui algum entorno que se queira projetar como muito positivo. Eu acho que o Primeiro-Ministro terá também a noção clara, mas essa sociedade como um todo, de forma mais ou menos explícita, tem também, de que ainda temos um caminho muito difícil pela frente. E eu não sei até que ponto é que o Primeiro-Ministro não está também a tentar gerir o facto de nós, neste momento, termos dado um salto muito grande em termos de discurso a nível da sociedade, daquilo que era uma noção de que Portugal tinha um caminho a fazer e era um caminho que nós fazíamos como país. Havia ali um momento, há 1 ano e meio atrás, em que houve ali uma noção grande de união. Neste momento o discurso está todo uma vez mais fragmentado e está todo uma vez mais revertido para aquilo que é o discurso clássico, que é um discurso de defesa de posições relativas, de defesa de interesses relativos e de assumir que a agenda de cada grupo tem que ser uma agenda própria e é uma agenda que está inteiramente dedicada a garantir que a constituency que protegem não é quem paga mais desta crise. Portanto, se quiser, eu acho que o Primeiro-Ministro faz muito bem em ver a luz ao fundo do túnel, creio que era essa uma das expressões usadas recentemente. Mas eu acho que nós temos todos noção de que neste momento eu nem sequer tenho claro que estejamos todos a trabalhar para que a luz chegue mais depressa. Precisamente a questão do todos, que se juntou ao discurso do Governo nos últimos dias e principalmente depois da apresentação daquele relatório polémico apresentado pelo Fundo Monetário Internacional, mas pedido pelo Governo português. Este todos e o facto do Governo agora pedir que sejam todos os portugueses a analisar e a discutir este relatório também não é uma forma implícita ou até explícita de crítica à oposição que, e segundo aquilo que é público, não tem apresentado alternativas concretas? Sim, Hugo, mas deixe-me só retomar aqui a questão da Maria João. Há quem diga que aquele discurso não era um discurso pós-Troika, podia ser pós-Passos. Ou seja, no fundo, a pensarmos que esta mensagem revela um pouco o desconhecimento do país com que está confrontado. E nós, a esse respeito, temos que ser, de facto, muito rigorosos, sob pena de entrarmos depois numa esfera que não é a luz ao fundo do túnel, é pura e simplesmente um túnel que provavelmente pode ter uma luz, mas que não evidencia o fim. E a esse respeito, eu diria o seguinte: eu acho que todos nós estamos convocados para uma situação que é uma situação que envolve a generalidade do povo português. O acordo com a Troika, o acordo com os credores, visava sobretudo sanear o país do ponto de vista financeiro. Passos foram importantes dados no sentido de termos, de facto, condições financeiras mais consentâneas com as nossas expectativas e, sobretudo, garantindo que podemos cumprir um desígnio nacional, obviamente com condições financeiras mais favoráveis, e, nesse aspecto, todos devem estar, de facto, no mesmo barco. O Governo, olhando para o país de uma forma muito clara,
e, sobretudo, procurando, no fundo, acudir àqueles que são hoje manifestamente os mais necessitados. Temos uma taxa de desemprego que caminha rapidamente para os 20% e, sobretudo, com uma ausência total de uma mensagem de esperança que motive não só a criação de riqueza, mas, sobretudo, digamos, uma capacidade para nos reinventarmos e termos, de facto, mais investimento no país. Ele, sim, gerador de criação e de manutenção de emprego. Mas, por outro lado, há também aqui uma mensagem que é importante, que é uma mensagem a fazer ao principal partido da oposição. Se não esquecer que o Partido Socialista assinou o memorando da Troika, que tinha, de facto, um cronograma financeiro particularmente exigente, mas que, passado um ano e meio, exige naturalmente que este programa, se não forem cumpridas estas medidas, outras medidas devem, no fundo, ser suscitadas. E a esse respeito, eu há pouco via a sua notícia relativa à questão do ADSE, e que foi resultado de uma entrevista do Secretário Nacional para a área da saúde, o Dr. Álvaro Beleza, que produziu uma reflexão muito acentuada a esse nível, no fundo, levantando a questão de podermos discutir o fim do ADSE. Não se trata de discutir a sua solvabilidade, ou seja, ser bem ou mal gerido, mas, sobretudo, num quadro de equidade e, sobretudo, quando olhamos para as funções sociais do Estado, saber se este subsistema deve ou não existir num quadro mais alargado, garantindo, sobretudo, que outros portugueses, outros funcionários públicos, possam, no fundo, ser merecedores desse apoio. O que não pode haver, do meu ponto de vista, é, digamos, um discurso desequilibrado. Ou seja, o secretário da organização aponta num determinado caminho e o Partido Socialista, enfim, temendo que isto possa gerar alguma dúvida no quadro da sociedade portuguesa, vir, ato contínuo, desmentir. Isso não. Eu acho que esse é um caminho... Quando diz dúvida, pode ser uma queda nestas audiências que temos tido e nestas sondagens? Não, eu acho que, sobretudo, o Partido Socialista não tem, em primeiro lugar, não tem que ter pressa em voltar ao poder. Tem que, sobretudo, garantir um discurso alternativo, um discurso que seja merecedor, credor de uma confiança junto dos portugueses. Ou seja, o Partido Socialista não pode gerir silêncios, tem que, assumidamente, ter uma perspectiva alternativa e uma perspectiva alternativa que resulta de ter estado no poder um conjunto de anos e, portanto, de ter uma experiência, ter um legado que, ao contrário de se poder envergonhar, não. Tem que ser, no fundo, tem que ser um ponto de partida para um quadro de alternativa. Maria João, quando se fala, e neste caso foi uma questão levantada pelo próprio Partido Socialista, e para apanhar aqui um pouco a deixa do Bernardo, quando se diz que o Governo não foi legitimado ou não está legitimado para tomar estas medidas, e referindo-se nomeadamente às medidas implícitas no relatório do Fundo Monetário Internacional, faz sentido dizer que um Governo que foi eleito democraticamente não está legitimado e também um pouco fazendo paralelo com aqueles que são os objetivos da Troika, mas dizer que um Governo eleito não está legitimado para tomar estas medidas faz sentido? É um discurso natural de uma oposição ou é um pouco exagerado? Eu vou assumir que politicamente é um discurso que faz sentido exatamente quando se está a procurar uma linha de discurso que é uma linha de questionar e de tentar ganhar mais valias políticas para algo que, na realidade, quando vamos ao âmago da questão, vamos lá ver, este governo estava legitimado para recuperar Portugal de uma situação de bancarrota. Period. Este governo está legitimado para isso, foi eleito nessas circunstâncias. Ninguém naquela altura tinha uma leitura precisa do que é que havia para fazer, ninguém naquela altura tinha uma leitura precisa, e nós constatámos isso amplamente ao longo do tempo acerca de qual era a verdadeira dimensão e a verdadeira natureza. E, portanto, eu acho que, particularmente no contexto deste relatório, dizer que o governo não está legitimado para é criar um fait divers completo e conseguir ter a discussão exatamente acerca da coisa mais inútil que há para ter em relação àquele relatório. O relatório tem uma série de inabilidades, provavelmente na forma como é produzido, seguramente na forma como uma vez mais veio a público e está a ser discutido em público. São inabilidades de quem o traz, provavelmente também inabilidades de quem acaba por o discutir, porque o relatório
não sendo, obviamente, perfeito, porque estes relatórios não são perfeitos, e este relatório nem sequer é particularmente diferente face a um conjunto de relatórios que ao longo dos anos têm vindo a ser feitos em relação a um conjunto de problemas que ali estão por trás. Até porque muitas destas alterações, nomeadamente ao nível da função pública, são muito antigas. Sim, há muita coisa ali naquele relatório que nem sequer é novidade. Temos é que ler o relatório, não é? E, nomeadamente, quando se entra no relatório e se vê, por exemplo, um conjunto de considerações iniciais que são tecidas acerca da natureza de alguns daqueles problemas, sinceramente, aquelas considerações têm ali matéria para uma discussão, que é uma discussão premente na sociedade portuguesa. Portanto, nós andamos a discutir a legitimidade do governo e eu pergunto-me se há algum governo que teria legitimidade para ser eleito sem discutir aquelas questões. E se algum governo teria legitimidade para estar no governo sem tratar de algum daqueles assuntos. E agora deixo a pergunta no ar, se as pessoas que estão a discutir a legitimidade sabem quais são os assuntos que lá estão subjacentes. Porque em Portugal dá-se um salto gigantesco quando se fala da reforma do Estado, daquilo que são os assuntos que estão subjacentes à reforma do Estado, para uma discussão ideológica, é que nem é só a discussão, o salto imediato de discutir a reforma do Estado, não é necessariamente discutir o âmbito, a abrangência, o conjunto, portanto, a dimensão que se quer do Estado na economia. Pode-se ter uma discussão mais profunda que isso, uma discussão acerca de como é que o Estado exerce as suas funções, qual é a exigência que temos para com o Estado quando as exerce, qual é o grau de eficiência que se exige do Estado quando usa os nossos recursos, qual é o grau de rigor com que avaliamos o desempenho do Estado na forma como usa esses recursos. Portanto, essa discussão nunca se tem. Politicamente é uma discussão, é um vazio que existe em Portugal. Portanto, passa-se para a discussão de qual é o âmbito de atuação do Estado. Faz mais, faz menos, quer-se muito Estado, muito pouco. Os nórdicos têm muito, nós temos muito pouco. Tem-se discussões depois que são discussões que facilmente nos levam para a discussão ideológica do Estado Social e da função do Estado Social e de se queremos viver num regime. Inclusive, eu acho que em Portugal já se consegue, inclusive, perder a noção do que é uma social-democracia. Portanto, baralha-se enfim, aquilo que é a função que o Estado pode exercer numa economia de mercado com uma noção de Estado social que é quase próxima daquilo que era uma filosofia, que, enfim, que não é a filosofia socialista, é mais extrema do que isso. Portanto, uma discussão de legitimidade, eu acho que quem quer que seja que esteja em política neste momento tem toda a legitimidade para ter uma discussão séria acerca da reforma do Estado. Estou à espera que alguém a tenha. Tenho muita pena que este Governo não tenha conseguido trazer este relatório a público como um instrumento para que efetivamente essa discussão se tenha. Peço encarecidamente a toda a gente que tenha um bocadinho de tempo e disponibilidade para fazer uma leitura séria do relatório. Portanto, uma vez mais, o relatório tem muita coisa que é altamente questionável, tem muita coisa que é excessivamente tecnocrática, tem muita coisa que nos encanta como precisão analítica, mas à qual realmente falta uma leitura de quais são as condições políticas e de quais são as condições de enquadramento social para que tudo aquilo possa ser feito. Mas vamos tirar um bocadinho a nossa leitura dogmática da vida política e da realidade social. Vamos tirar esses dogmas todos e vamos ter uma discussão acerca de se nós realmente acreditamos, por exemplo, que o orçamento de educação é uma forma de gerir os níveis de desemprego em Portugal. Que é uma discussão que lá está. Acreditamos nisso? Acreditamos que os nossos estudantes, acreditamos que os nossos filhos são mais bem ensinados se usar o orçamento da educação como uma forma de gerir os níveis de desemprego em Portugal? Não sei. Acreditamos que os orçamentos da saúde são mais bem usados quando eu tenho uma gestão que é incapaz de controlar o número de horas extraordinárias que são usadas naqueles serviços. Para quem quer que seja que tenha uma empresa, sabe, e sabe perfeitamente, quando estamos a gerir a força de trabalho assim, é porque estamos a geri-la mal. E se tiver acionistas, os acionistas questionam. Porquê é que os portugueses não podem questionar isso? Porquê é que há um escândalo em Portugal quando se questiona isso? E há um escândalo que faz com que a passagem automática está-se a questionar o Serviço Nacional de Saúde. Não estou nada. Eu estou a questionar se as pessoas que lá estão à frente são responsabilizadas por geri-lo bem. Bernardo, já aqui falamos outras vezes em relação a outros temas sobre esta questão, mas volto a questioná-lo porque os temas são diferentes, a máxima parece ser sempre a mesma, que é, e de resto é isso que é política em Portugal, pega-se em qualquer tema e politiza-se sempre imenso e, neste caso, ignora-se aquilo que poderia ser o futuro de Portugal porque estamos a defender e, por muito que os partidos digam que não, estamos a olhar para as próximas eleições. Olha, vou-lhe dizer o seguinte, eu acho que a legitimidade pode ser questionada. Pode ser questionada exatamente nos mesmos termos em que a Maria João há pouco referia. No quadro empresarial, eu sou escolhido pelos acionistas para administrar o objeto da empresa. Ora, se eu desvirtuo por completo esse princípio, é legítimo que os acionistas
quem me escolheu possa, no fundo, questionar se eu estou a fazer bem o propósito para que eles me elegeram. No quadro político público, essa questão deve ser suscitada. Deve ser suscitada nestes termos. Quanto à substância, eu acho que este debate se deve fazer. Não se deve fazer da forma como o Governo introduziu esta matéria. Preciso não esquecer que esta notícia saiu num jornal diário, colocada pelo Governo. O Governo rapidamente apressou-se a vir dar os esclarecimentos dizendo não, estas são as medidas enunciadas, mas isto não é tão mau. Entretanto, o outro parceiro de coligação, sentindo que se tinha ido um pouco para além disso, disse não, eu não concordo com estas medidas. O parceiro maioritário dessa coligação, no dia a seguir, vem dizer não, mas estas questões, estas medidas, foram discutidas no âmbito do Governo, nomeadamente no quadro social, com ministros do partido mais pequeno que faz parte desta maioria. E, portanto, é um pouco isto, é nestes xadrez que a coisa pública, designadamente as competências do Governo, são exercidas. Pensar, o Partido Socialista deve suscitar a legitimidade desta discussão. Acho que deve suscitar a legitimidade desta discussão. Não se deve colocar fora. É preciso, no fundo, criar as condições para que o compromisso dos 4.000 milhões seja efetivamente consagrado. Não sendo por aqui, sendo por um conjunto de outras medidas. Há uma matéria que a mim não me choca rigorosamente e que o Governo chumbou no quadro da discussão orçamental, que tem que ver, essencialmente, com as comissões relacionadas com as parcerias público-privadas. Ou seja, é preciso situar que estas negociações foram feitas num determinado contexto. O contexto alterou-se e, portanto, é preciso buscar esta solidariedade no quadro dos credores e, portanto, estas questões devem ser, efetivamente, questionadas. É importante que o país faça esta discussão, é importante que o Governo convoque todos para esta discussão, é importante que o Partido Socialista, como principal partido da oposição e responsável pela assinatura do acordo com a Troika, faça parte dessa discussão. Agora, menos faísca e mais trabalho de bastidores. Acho que era importante e o país merecia que os políticos tivessem essa responsabilidade. Maria João, falando em questões políticas e para terminarmos este tema, a verdade é que, e é a questão que lhe coloco, parece-lhe que os portugueses nesta altura têm consciência, pelo menos alguma, de que mesmo que este governo caísse antes das eleições legislativas, o governo que viesse, e caso fosse, tudo indicaria nesta altura, tendo por base as sondagens, fosse do Partido Socialista, iria ter que implementar, se não estas, medidas alternativas, mas cujo fim teria que ser o mesmo. Eu sinceramente acho que não. E eu acho que os últimos meses o discurso político tem feito um enorme desfavor aos portugueses, exatamente porque tem criado algumas ilusões acerca da natureza e da dimensão e do rigor e da dureza daquilo que seria efetivamente mais ou menos incontornável. Portanto, eventualmente haveria... Porque há sempre, não é? Porque há ajustes, porque há questões de ideologia, de ênfase, de foco que poderiam ser ajustadas. Agora, a dimensão daquilo que há para fazer, acho que há duas coisas em que os portugueses estão a começar a perder pé relativamente à realidade. É relativamente à dimensão e à natureza daquilo que há a fazer e relativamente ao horizonte temporal daquilo que há a fazer e daquilo que há a sustentar. Porque nós, fundamentalmente, aquilo que estamos a tratar, e ainda há pouco ouvimos numa das vossas peças, que nós vamos repetindo intervenções do FMI ciclicamente, e vamos-las repetindo provavelmente até cada vez mais dolorosamente, exatamente porque não conseguimos ter um discurso político que deixe presente nas pessoas a natureza daquilo que é uma economia em convergência. A natureza daquilo que tem que ser feito para nós conseguirmos termos as nossas finanças públicas, por exemplo, ou termos a nossa atividade empresarial, ou termos um conjunto de coisas que precisam de estar sustentadas a prazo. Qual é a natureza das alterações, das reformas que têm que ser feitas para isso acontecer a prazo? Portanto, eu acho que, efetivamente, eu desde o verão que tenho a noção de que os portugueses já não têm presente qual é o caminho que estamos a fazer. Perderam a noção de entre o que era o ajustamento financeiro, que é super importante, que tem que ser feito, que o Governo tem estado a fazer um bom trabalho, que os portugueses têm estado a fazer sacrifícios gigantescos para conseguir alcançar esse equilíbrio, mas já ninguém se lembra
e efetivamente o que é que estamos a tentar construir com este processo de ajuste. E acima de tudo eu acho que nós nos vamos ficar apenas pela parte financeira deste ajuste. Portanto, nós vamos conseguir fazer aquilo que é a correção financeira e eu já não tenho muita dificuldade já em ver uma consistência de discurso em torno daquilo que seria, temos efetivamente o ajuste que vai garantir que não temos cá o FMI outra vez daqui a 10 anos produzir. Bernardo, rapidamente também uma resposta a esta questão. Eu acho interessantíssima esta questão que a Maria João suscita de não termos a noção, dos portugueses não terem a noção do caminho que estamos a prosseguir. Porque, e a história há de narrar isto daqui a uns anos, há 1 ano e meio, o Governo, quando ganha as eleições, tinha de facto um quadro geral particularmente favorável. Tinha uma conjuntura favorável, leia-se, pós-Sócrates. Tinha o pedido de ajuda externa formalizado e, portanto, com um cronograma financeiro definido. Tinha a maioria política no Parlamento português, portanto, com essa legitimidade de poder, no fundo, tomar todo um conjunto de medidas. E, por outro lado, e mais importante, tinha os portugueses convocados para este desafio. A não concretização deste objetivo, ou seja, a dúvida que a Maria João levanta sobre o caminho que temos que trilhar, não ser hoje partilhado pela generalidade dos portugueses, suscita um mistério que a ciência política há de tratar em qualquer dia. Eu espero que alguém contribua para tornar os portugueses um pouco mais informados, porque aquilo que me assusta ultimamente é que ninguém está sequer a procurar introduzir a discussão. O que é de facto mas, enfim, muito mal. Está-se a procurar dizer aos portugueses aquilo que eles querem ouvir e não aquilo que o país precisa. Está. Olhando rapidamente para outro tema, porque estamos a ficar sem tempo, e o outro tema é mais uma vez sobre a evolução de Portugal, a evolução económica e financeira e nomeadamente o regresso aos mercados. Parece-lhe, porque o Primeiro-Ministro ainda ontem disse que temos que começar a pensar no pós-Troika. O pós-Troika também é isto mesmo, é o regresso de Portugal de forma autónoma aos mercados. Parece-lhe que Portugal poderá seguir o caminho da Irlanda e talvez em 2014 regressar efetivamente aos mercados para emitir dívida de longo prazo. Isto dos caminhos, às vezes, é um bocadinho a diferença entre andar de carroça ou andar de Ferrari. Portanto, eu acredito que nós possamos seguir o mesmo caminho da Irlanda. Não estou confiante que nós estejamos em condições de o fazer de forma tão confortável ou tão isenta de percalços como provavelmente uma Irlanda está. E também não fiz um estudo aprofundado da situação da Irlanda para ter essa certeza absoluta, mas pelo menos há alguns indicadores que indiciam que, em qualquer caso, o processo de retorno da Irlanda seria menos complexo do que o nosso, ou pelo menos estaria menos dependente de questões de reestruturações de fundo do que o nosso. Eu acho que o problema nesta altura não é tanto aquele momento mágico que se criou a ideia na opinião pública que ia acontecer do momento em que nós regressávamos aos mercados. O regresso vai ser muito mais gradual e nós estamos a começar a ver, o IGCP está a fazer um trabalho grande de reestruturação e de reformulação dos momentos de ida aos mercados para conseguir de alguma forma suavizar essa ida aos mercados. Os mercados estão a dar algumas indicações, mas não nos podemos esquecer que neste momento estamos a ler indicações do mercado secundário, não é? Estamos a ler indicações que nos dizem que estamos novamente em níveis muito mais aceitáveis, eventualmente mais sustentáveis a prazo. Não temos certezas, não temos garantias. São sempre intenções de compra. São intenções de compra no mercado que neste momento está muito pouco líquido, porque nós estamos a assistir a uma fuga brutal de fundos do mercado de dívida para o mercado das ações, portanto, para o mercado de equities, e, portanto, é um mercado em que qualquer movimentação pode produzir efeitos, portanto, é um mercado que temos que ler com algum cuidado, mas, acima de tudo, estas coisas, o problema não é ir, o problema é ficar. O problema é ir e depois não ter um sobressalto. Que sejam sustentáveis. Eles, como estão, são mais sustentáveis, mas mesmo assim são muito caros. Portanto, há aqui uma dinâmica e há um peso nesta história de regressar aos mercados que devia ser contado às pessoas também com as devidas cautelas, em vez de se criar aqui uma ilusão de que isto vai haver um momento mágico em que nós ou voltamos ou não voltamos. Não existe. Bernardo. Eu acho que o regresso aos mercados não pode ser visto como um fim em si mesmo, até porque, como sabemos, todas estas matérias são antecipadas. É preciso, aliás, olhar para o valor, os níveis de taxa de juros que neste momento Portugal está a pagar no mercado internacional, designadamente no mercado secundário, para perceber que esta questão tem que ser sustentada, como você refere, na exata medida que é preciso adicionar um discurso que, apesar de tudo, traga confiança, traga esperança aos agentes económicos para que Portugal possa, no fundo, prosseguir tendencialmente um caminho que é, apesar de tudo, diferente da Irlanda. Repare, é preciso olhar, digamos, a relação dos portugueses
secularmente com o Estado é objetivamente diferente de um país de origem anglo-saxónica como a Irlanda. Os portugueses sempre dependeram do Estado. Século XV, século XVI, enfim, é uma sequência que vale a pena até estudar. E, portanto, o que é exigível do ponto de vista político é trazer, apesar de tudo, algo de novo à sociedade portuguesa, convocar todos os agentes em torno de algo que é absolutamente incontornável, que é a nossa preocupação, que é a preocupação dos políticos, que é a preocupação das empresas. É, no fundo, que Portugal se possa reposicionar a prazo, e isso era provavelmente algo que, digamos, o nosso governo, legitimado há 1 ano e meio atrás, devia ter trazido de novo. Bernardo, muito obrigado por esta análise. Maria João, igualmente também por esta análise na edição das 12.